O que acontece em uma consulta capilar? Como deve ser uma consulta capilar de qualidade? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso, eu vou te falar os pilares de uma consulta de qualidade, para que vocês não sejam enganados por aí. E se você é um profissional que está buscando essa especialização, fique por aqui também, mas mais que isso, se inscreva no Tricologia de Ouro, que é uma plataforma online de ensino, especialização, aprofundamento em tricologia, onde ali você vai aprender a fazer uma consulta no passo a passo para ser um profissional de referência, porque nós temos a obrigação de atender os nossos pacientes como eles precisam e merecem. Se você gosta desse assunto da tricologia, não deixe de se inscrever no canal, porque aqui a gente conversa bastante sobre isso. Muito é o foco sobre o tratamento, os protocolos, os aparelhos, os medicamentos, aquilo que será utilizado para tratar. Mas muita gente esquece que não existe um bom tratamento sem uma boa consulta, sem uma boa avaliação. Porque queda de cabelo não é tudo igual. Existem diversos tipos de alopécia e para cada tipo de alopécia, para cada causa de alopécia, existe um tratamento adequado, aquilo que aquele paciente precisa, que não vai ser a mesma coisa que o outro precisa. Portanto, eu digo aos meus alunos que o primeiro passo do tratamento é a consulta. Sem ela, o tratamento vai falhar. E se essa consulta não for de qualidade, uma consulta excelente, o tratamento também vai falhar. A consulta capilar é como montar um quebra-cabeças, mas diferente e mais difícil do que montar um quebra-cabeças, onde todas as peças já estão ali na sua frente, elas só estão embaralhadas e o que você precisa é desembaralhar, encaixá-las. Numa consulta capilar, essas peças, elas não estão todas aqui na minha frente em cima da mesa. Elas estão escondidas no paciente que está sentado à minha frente. É minha função, durante essa consulta, ir achando essas peças, para então colocá-las todas embaralhadas em cima da minha mesa e aí sim encaixar, podendo ao final disso visualizar o que de fato está acontecendo com o meu paciente, para então pensar no tratamento. A consulta capilar pode ser dividida em 3 passos principais. O primeiro passo é a anamnese. A anamnese é a parte mais importante da consulta. É nela que está localizada a maioria das peças do meu quebra-cabeça. A anamnese representa a história do paciente. É aquele momento em que ele se senta na minha frente e ele me conta sobre a queixa capilar dele, o que é que vem acontecendo com o seu cabelo. E é muito importante que nesse passo o tricologista deixe o paciente falar. Não é apenas um momento de bate-bola, onde eu pergunto, seu cabelo está caindo? Sim. Há quanto tempo está caindo? 3 meses. Quando começou exatamente? O quanto está caindo todos os dias? Tem alguém na sua família que tem queda? Não é só isso. Nesse momento eu digo para o meu paciente, quando ele se senta à minha frente, me conta o que é que está acontecendo com você. E pode me contar a história completa. Quem é meu paciente sabe que eu uso exatamente essas palavras. Não precisa me esconder nada, não precisa pular parte, não precisa resumir. Pode me contar tudo, desde quando o seu cabelo começou a cair, ou até mesmo antes disso, como ele era, porque é nesse momento que eu já vou pegando várias pecinhas para montar o meu quebra-cabeças. E depois que o paciente contou a história dele, a versão dele, tudo que ele tinha para me falar, é aonde eu começo sim a fazer perguntas-chave, perguntas importantes. Perguntas relacionadas à queixa dele, mais específicas que talvez ele não tenha citado. Perguntas sobre o histórico familiar, como é o cabelo na família, se isso for relevante daquilo que ele me apresentou, sobre outros sintomas que ele possa apresentar no couro cabeludo, se tem coceira, queimação, dor, ardência, algum tipo de descamação, qual a frequência de lavagem, se ele já passou por um profissional anteriormente e recebeu algum diagnóstico, fez algum tipo de tratamento, como exatamente esse tratamento foi feito, para que então eu possa intervir a partir disso. Pergunto sobre o seu histórico de saúde,
se ele apresenta alguma condição de saúde específica que eu precise saber, medicamentos que ele utiliza, para as mulheres se existe um plano de engravidar, como está o ciclo menstrual. Eu quero saber do sono desse paciente, da alimentação desse paciente, da rotina desse paciente. Eu quero saber se ele é muito estressado, ansioso, depressivo, do seu estado emocional. Esse é o momento da anamnese. É hora de eu conhecer o meu paciente, porque ali eu vou pegando muitas pecinhas. E acontece que muitas e muitas vezes, mesmo que eu estivesse com os meus olhos vendados, eu não tivesse visto o paciente, eu apenas ouvisse a sua história, fizesse essas perguntas chaves, eu poderia já saber qual é a alopécia que ele tem, o que é que está acontecendo com ele. Por quê? Porque muitas vezes o paciente conta, o paciente é quem fala qual é a alopécia dele. O que é aquilo que ele está enfrentando. Como isso, Lívia? Assim, o paciente não sabe, ele está te procurando exatamente para saber isso. Sim, o paciente não sabe o nome, mas ele sabe os sintomas, ele sabe o que acontece na família, ele sabe como o cabelo dele está se apresentando, e aquele profissional, aquele tricologista que estudou, que sabe as características de cada alopécia, que conhece os sintomas, que sabe como ela se apresenta, sabe como é na família. Ao ouvir tudo isso, ele já, opa, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. A anamnese é a parte mais importante da consulta. E é por isso que uma consulta capilar não é feita em 10 minutos, em 15 minutos. Demora. Muitas vezes o paciente tem muita coisa para contar, outras vezes não. Mas não é um processo curtinho que você pode deixar 15 minutos ali na agenda e para já atender o próximo, de modo algum. O segundo passo da consulta capilar são os exames físicos. A olho nu. É a hora que eu me levanto da minha cadeira e vou avaliar o paciente. Vou pegar no cabelo dele, vou olhar o couro cabeludo, vou ver se existe descamação, vermelhidão, oleosidade, vou olhar para aquela alopécia que ele está me referindo, aquela perda capilar localizada, difusa, de um lado do couro cabeludo, somente do outro, dos dois. O que está acontecendo? É a minha visão. E o terceiro passo dessa consulta é a tricoscopia. A tricoscopia, ela é um exame clínico feito com uma lente de aumento, onde eu consigo visualizar aquele couro cabeludo numa ampliação de 7, 10, 50 vezes, dependendo de cada aparelho e do que se deseja visualizar exatamente. A tricoscopia, por vezes, ela é um exame muito diferencial, aonde eu passei pela anamnese, pelos exames físicos, e eu tô em dúvida do que é que aquele paciente tem. Muitas vezes é nessa terceira etapa, na tricoscopia, que eu consigo bater o martelo, que eu consigo visualizar alguns pontos específicos que nós chamamos de achados tricoscópicos, algumas características que aquele couro cabeludo apresenta que são pertinentes a determinada alopécia, a determinada disfunção capilar. E visualizar aquela característica me permite diferenciar, me permite identificar aquilo que estava me deixando ainda um pouco em dúvida. E existem várias formas de se realizar a tricoscopia. Existem aparelhos manuais, onde somente o profissional visualiza aquela imagem. Existem tricoscópios em vídeo, onde tanto o profissional quanto o paciente conseguem visualizar a imagem ao mesmo tempo. Existem tricoscópios manuais, digitais, portáteis, outros maiores de mesa. Cada profissional vai ter ali o seu aparelho. Mas é um exame muito importante de ser feito. E depois de realizado esses 3 passos, essas 3 etapas da consulta, é a hora que todas as pecinhas do quebra-cabeça já estão em cima da mesa e elas se juntam, onde o profissional que tem uma expertise, estudou para aquilo, sabe montar esse quebra-cabeça. Sabe que aquele sintoma se encaixa naquele achado tricoscópico, naquela apresentação física, clínica da alopécia, e com tudo isso ele é capaz de dar um nome, de reconhecer aquilo que está acontecendo com o paciente. E então
direcionar o tratamento correto. E é nessa hora também da consulta onde o profissional deve conversar e explicar para o paciente sobre a sua condição. Não apenas fazer uma prescrição, dispensar e o paciente que vai embora sem muitas orientações e sem saber aquilo que ele passa. Não, é hora do paciente entender. Por exemplo, o paciente tem uma alopecia androgenética, ele precisa entender qual é o processo, o que acontece em uma alopecia androgenética, o que pode acontecer, como acontece o tratamento, o que ele pode esperar do tratamento, o que precisa ser feito no tratamento. Qual é a minha parte como tricologista? Qual é a parte do paciente enquanto paciente? Como vai ser a nossa conduta, os nossos encontros, a frequência das consultas, quanto tempo dura esse tratamento? E das minhas consultas, o paciente já sai daqui entendendo tudo isso, compreendendo todo esse processo e com a prescrição daquele tratamento que ele vai iniciar em casa. Porque os tratamentos, para mim, podem ser divididos em dois grandes grupos. O tratamento que o paciente faz em casa e o tratamento que ele faz aqui na clínica. Nem todos precisarão do tratamento em clínica, terão indicação ou terão disponibilidade para fazer, mas o tratamento em casa ele é a base sólida, ele é o principal a ser feito, ele é a parte mais importante. E dessa etapa, desse momento da consulta, o meu paciente já sai daqui com a prescrição desse tratamento a ser feito em casa. E considerando que eu fiz toda essa consulta detalhada, individualizada, reconhecendo aquilo que aquele paciente que está sentado aqui na minha frente tem, é claro que essa minha prescrição de tratamento não será algo amplo, algo igual para todo mundo. Vai ser personalizado, vai ser exclusivo para aquilo que esse paciente que aqui está precisa. E é por isso que eu digo que o tratamento capilar, ele começa na consulta. A consulta já é o primeiro passo, porque se eu errar aqui, nessa etapa, como será o restante do tratamento? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, não deixe de se inscrever no canal, conheça o Tricologia de Ouro se o que você busca é ser um tricologista expert, de referência. Até a próxima!